Nós vamos dar continuidade. Eu estou falando sobre os milagres, os sinais feitos por Jesus no Evangelho de João. São 7 milagres e hoje nós vamos falar sobre o quarto milagre, na verdade o quarto sinal. Que todos os milagres no Evangelho de João, eles não eram apenas milagres, mas eles eram sinais. Jesus, através do milagre, queria trazer uma lição, queria trazer um ensinamento. E nós estamos estudando e vendo aquilo que Jesus estava tentando falar com aquelas pessoas, as lições que ele estava tentando ensinar aquelas pessoas. Então abra lá em João. Hoje nós vamos falar do quarto milagre, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Está lá em João no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 15. Abra lá. Diz assim, João 6, versículo 1 até o 15 diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu vou ler com vocês também Marcos. Abra lá Marcos capítulo 6, dos versículos 31 a 44. É o mesmo, na verdade é o mesmo texto que é contado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos nós vemos a mesma história, mas com a narrativa de cada um destes homens: Marcos, Mateus, Lucas e João. Então lá em Marcos diz assim: E lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50.
Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Pedimos que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos conhecer melhor do Teu coração. Revela a Tua palavra aos nossos corações, que não seja apenas palavra de homem, mas que seja a Tua palavra transformando as nossas vidas nesta noite. Nós queremos ser impactados pelo Senhor, nós não queremos sair da mesma forma que nós entramos neste lugar. Nós Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém. Aqui nós temos este milagre, este episódio muito conhecido, não é verdade? Todos nós conhecemos, todos nós sabemos essa multiplicação de pães e peixes. Ela é muito conhecida, muito falada, né? Nós temos aqui neste texto quatro grupos de pessoas. Nós temos Jesus, nós temos os discípulos, nós temos a multidão e nós temos o menino que tinha os pãezinhos e os peixes. A Bíblia vai dizer que o que move Jesus a fazer aquele milagre, o que move Jesus a transformar aqueles poucos peixes, aqueles poucos pães em uma grande multidão para alimentar todo aquele povo, foi a compaixão. Foi a compaixão que moveu o coração do Senhor para fazer aquela transformação, para fazer aquela multiplicação de pães e peixes para alimentar aquelas pessoas. Nós lemos e vimos que na verdade uma multidão estava seguindo a Jesus, e como nós já temos visto, uma multidão seguia Jesus, porque Jesus estava operando milagres, Jesus estava fazendo maravilhas, e as pessoas ficavam impactadas com Jesus. Então agora uma grande multidão segue Jesus, as pessoas estão indo atrás de Jesus, as pessoas querem ouvir o que Jesus tem para falar, as pessoas querem ver os sinais que Jesus operava, as pessoas queriam estar perto. Quem é este homem? Se fosse nos dias de hoje, talvez quando Jesus chegasse, os celulares já estariam para cima, as pessoas estariam já querendo uma selfie com o Senhor, querendo tirar uma foto com Jesus, porque a grande verdade é que Jesus estava famoso. A Bíblia aqui nesse texto vai nos contar que na verdade Jesus, ele havia se retirado para um lugar distante. Os seus discípulos, os apóstolos, eles tinham ido também, eles estavam viajando, pregando a palavra. Eles se encontram com Jesus e Jesus fala para eles: olha, todos nós estamos cansados, estamos com fome, então vamos partir daqui, vamos para um lugar deserto, para que a gente possa descansar, para que a gente possa comer. E aí eles viajam e eles entram no barquinho, eles chegam do outro lado do mar. Quando eles chegam lá, cadê o descanso? Não tinha descanso, porque a Bíblia vai nos contar que uma grande multidão já estava esperando o Senhor e os seus discípulos. Uma grande multidão já estava lá querendo ouvir as palavras do Senhor, mas Jesus estava cansado, mas Jesus, ele já estava pregando, Jesus já estava numa batida de viagens muito cansativa, e agora ele queria descansar. Ele pega os seus discípulos para descansar, mas ele chega do outro lado e tem uma multidão, tem pessoas necessitadas, tem pessoas que estão precisando de cura, tem pessoas que estão precisando de uma palavra, tem pessoas que estão precisando de restauração. E a Bíblia nos conta que quando Jesus, eu fico imaginando os discípulos, talvez quando o barquinho estava se aproximando ali da terra, os discípulos já cochichando, talvez entre si, dizendo: a casa caiu, não vai ter descanso, coisa nenhuma. Puxa, Senhor, será que a gente não podia mudar a rota, ir para o outro lado, escapar? A gente precisa descansar. Mas a Bíblia nos conta que Jesus, quando ele vê aquela multidão, o seu coração se enche de compaixão e ele sente a necessidade de descer ali e passar tempo com aquelas pessoas. Aqui, queridos, nós já temos uma grande mensagem para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus disponível em todos os momentos. O nosso Deus é um Deus fiel, ele está sempre olhando para nós. O nosso Deus nunca está cansado demais, o nosso Deus nunca está ocupado demais. O nosso Deus sempre nos olha com seus olhos de compaixão,
compaixão, Ele sempre vê as nossas vidas e enxerga as nossas necessidades e sempre está pronto para nos atender, sempre está pronto para ouvir o nosso clamor, sempre está pronto para passar tempo conosco. Se nós desejarmos o Senhor, se nós desejarmos como aquele povo que seguiu, que foi ao encontro, que queria ouvir, que queria se encontrar, que precisava de um milagre, se nós formos como esta multidão, que a qualquer custo vai aos pés de Jesus, quer se encontrar com o Senhor, tem o desejo de ver o Senhor, saiba que Deus, Ele é um Deus fiel, Ele está disponível, Ele não vai virar as costas para você, Ele vai se assentar junto com você, Ele vai ceiar com você, Ele vai falar com você, Ele vai te dar uma palavra, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é comovido por compaixão. O seu coração não consegue, o coração de Deus não consegue olhar para mim e olhar para você e nos deixar na situação que nós estamos. Se nós desejarmos um encontro com Deus, Deus está disponível para se encontrar conosco. Aqui já nos mostra a fidelidade de Deus. Aqui já nós vemos que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, independente da situação. Jesus se mostra um Deus que se importa com as pessoas acima de qualquer circunstância, acima do cansado, acima das circunstâncias daquele momento. Ele mostra: olha, o que me importa são pessoas, eu amo pessoas, eu me importo com vocês. Deus se importa conosco. Agora, a grande realidade é que muitas vezes nós não somos estas pessoas que vão até Jesus, nós não somos estas pessoas que se encontram com o Senhor. A gente quer que Jesus venha até nós, a gente quer que Jesus venha até a nossa casa, a gente quer que Jesus venha até a nossa vida, e muitas vezes nós somos preguiçosos para irmos, nós somos preguiçosos para caminharmos, para viajarmos, para nos encontrarmos com o Senhor. Mas Deus se agrada daquele que busca. Olha o que diz lá em Salmo 51:17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não consegue desprezar um coração contrito, Deus não consegue desprezar um coração que tem fome, Deus não consegue desprezar uma vida e uma alma que chega na sua presença sedento por conhecer, sedento por mais dele. Quando nós temos esse desejo, quando nós temos esse coração, quando nós buscamos a Deus com tudo que nós temos, certamente Ele vai vir, certamente Ele vai falar conosco, certamente os olhos de Deus vão nos olhar com compaixão e Ele vai fazer uma transformação nas nossas vidas. Esse encontro nós vemos que ele acontece no deserto. A Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos, eles se retiram para o deserto. Eles estão no deserto. Eu coloquei: quando seguir a Jesus te leva para um deserto. Quantos estão prontos para ir para o deserto? Na verdade, nós não gostamos de desertos. Na verdade, nós não queremos saber de deserto. O cristão, ele quer saber da terra prometida. Falar em deserto, ele repreende. Nós não queremos estar no deserto. Mas aquele povo, eles foram para o deserto se encontrar com o Senhor. E querido, sabe o que me chama a atenção? Quando Deus nos leva a estes lugares, quando o nosso encontro com Deus são nestes lugares, eu quero te dizer uma coisa. Algumas vezes seguirmos a Cristo vai nos colocar em alguns lugares que a gente vai olhar e falar assim: o que nós estamos fazendo aqui? Seguirmos a Cristo algumas vezes nas nossas vidas vai nos colocar em algumas posições que nós vamos olhar e vamos pensar: será mesmo que foi Deus que nos conduziu a este lugar? Será mesmo que esta é a vontade de Deus? Porque a sabedoria de Deus na verdade é loucura para nós. Nós não conseguimos compreender nem tudo aquilo que Deus faz, o ser humano entende, nem todas as formas que Deus age, o ser humano compreende, e muitas vezes Deus nos leva a alguns lugares que a gente fica até meio assustado. Será mesmo que foi Deus que me conduziu a este lugar? Eu vou usar de exemplo que está lá em Ezequiel, no capítulo 37, conta uma história, dos versículos 1 até o 10, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Me chama a atenção o primeiro versículo que diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão do Senhor veio, a mão do Senhor tocou este homem, a mão do Senhor falou: olha, venha, eu quero te mostrar uma coisa. E a mão do Senhor, a presença do Senhor conduziu aquele profeta até um lugar, e a Bíblia vai nos dizer que era um lugar onde ele chega ali, e era um vale cheio de ossos secos. Você imagina a cabeça do profeta quando chega naquele lugar pensando: por que é que Deus está me trazendo para este lugar? O que é que eu vou fazer neste vale cheio de ossos? Um vale com ossos, provavelmente um lugar feio, provavelmente um lugar que não tinha um cheiro muito bom, um lugar meio assustador, talvez afastado da cidade, não sei, um lugar que talvez muitas pessoas não gostariam de ficar perto, mas a presença de Deus, o Espírito de Deus conduz aquele homem até aquele lugar, daquele vale de ossos secos, e ele olha para aquilo, e aí Deus faz uma pergunta: você acha que estes ossos podem reviver? E a grande realidade, queridos, é que muitas vezes nós nos sentimos como aquele profeta. Nós estamos em alguns lugares que a gente olha e a gente diz assim: será mesmo que foi Deus que nos conduziu até este lugar? Porque a sensação, a impressão que nós temos é que a partir que nós entregamos as nossas vidas a Cristo e nós vivemos o Evangelho, é que agora a nossa vida vai ser perfeita, é que agora Deus só vai nos conduzir, é bênção atrás de bênção. E aí quando a gente está num deserto, e aí quando a gente olha alguma coisa à nossa frente, a gente diz: será mesmo que Deus permitiria que eu estivesse neste lugar? Mas eu quero te dizer uma coisa: da mesma forma que Jesus se encontrou com aquele povo no deserto, um lugar menos provável para que Deus fizesse uma obra, o deserto foi para Deus um lugar de milagre. Para Jesus o deserto foi um lugar de milagre. Aquele vale de ossos secos era apenas a oportunidade de Deus mostrar o seu poder, um lugar de milagre. E talvez você esteja numa situação que você diga: talvez eu estou no deserto. Eu quero te dizer: o deserto é o lugar preferido para Deus operar milagres. Sabe por quê? Porque no deserto não tem mantimento, porque no deserto você não tem para onde correr, porque no deserto você não tem como um amigo te ajudar, no deserto você não tem muito o que fazer, você depende de Deus. Se não for Deus fazer alguma coisa, como que vai ser aquele vale de ossos secos? Se Deus não soprasse Espírito, se Deus não fizesse algo, aqueles ossos eles não reviveriam, aqueles ossos não tomariam carne nos seus corpos. Mas Deus mostra o seu poder. Deus diz: olha, profetiza a minha palavra, profetiza aquilo que eu estou te dizendo, porque tem que acontecer. E assim é nas nossas vidas, independente do lugar onde nós estamos, independente do momento que nós estamos vivendo. Talvez você olhe para frente e você apenas enxergue um deserto, mas eu quero te dizer que neste deserto você vai ter que exaltar o nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser exaltado, porque a palavra dele vai se cumprir no lugar onde você está.
Justamente era essa o questionamento e a dúvida dos judeus que saíram do Egito. O que eles tinham? Eles tinham uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Mas sabe qual que é o grande problema? É que a realidade deles durante muitos anos não foi essa. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, mas eles não viviam aquela palavra. Eles estavam no deserto. Eles estavam num lugar, talvez com medo, talvez passando riscos, medos de animais avançarem neles durante a noite. Eu não sei a preocupação deles. Algumas vezes eles ficaram sem água e reclamaram e ficavam preocupados. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, mas eles não estavam vivendo aquilo que Deus falou que eles iriam viver. E muitas vezes é isso que acontece com as nossas vidas. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, mas a gente olha para a nossa vida e parece que a gente não está vivendo nada daquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos ver. Deixa eu te dizer, é o tempo do deserto. Mas olha só, no deserto nós lemos lá a história de Moisés. No deserto, no Êxodo, nós vemos que no deserto, mesmo naquele ambiente onde não era um ambiente totalmente favorável, a Bíblia vai nos dizer que o fogo, que as nuvens guiavam o povo de dia e de noite. No deserto, no meio do deserto, nós vemos a mão de Deus protegendo aquele povo. No meio do deserto nós vemos a provisão de Deus para aquele povo. A Bíblia vai nos dizer que todos os dias Deus mandava maná do céu. Deixa eu te dizer uma coisa, nada vai te faltar. Deixa eu te dizer uma coisa, mal algum vai te acontecer. Você pode estar no deserto, mas se Deus é por você, mal algum pode chegar da sua tenda, mal algum pode tocar a sua vida, nada vai te faltar. A provisão que você precisa, mesmo nesse deserto, Deus vai trazer. O maná de cada dia, Deus vai trazer. Aquilo que você teme, você não precisa temer, porque Deus está no controle, mesmo no meio do deserto. Você pode descansar do seu coração. Aí nós temos os discípulos nessa situação toda. Filipe, Jesus ele fala com Filipe, lá nos versículos 5, 6 e 7, olha o que diz. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Eles estavam no deserto, eles não estavam numa cidade, eles estavam num lugar que tinha padaria. Estavam no meio do deserto. Aonde que tem um lugar para a gente comprar? Aí no versículo 6 diz assim: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Filipe talvez pensou que a resposta dele foi uma resposta inteligente. Talvez Filipe pensou que ele até impressionaria o Senhor. Puxa, Filipe é inteligente, Filipe fez conta, Filipe fez um cálculo, ele viu quanto precisaria, quanto daria, quanto não daria. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Aqui eu vejo, queridos, Filipe agindo no natural. Aqui eu vejo Filipe fazendo contas. Aqui eu vejo Filipe olhando para o natural e vendo as possibilidades de como eles poderiam resolver aquele problema. Mas sabe o que me chama a atenção? Filipe andava com Jesus. Filipe tinha visto milagres. Filipe sabia das coisas que Jesus fazia. Filipe tinha assistido Jesus operar outros milagres. Ele sabia com quem ele estava andando. E quando Jesus fala aquilo como é que nós vamos dar de comer para todo esse povo, Filipe, ele se esquece que ali em sua presença está Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele começa a fazer contas. E queridos, muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós nos esquecemos que nós temos Deus a nosso favor. Nós nos esquecemos quem é o nosso Pai. A gente faz contas, a gente faz planos. Na verdade, a gente deixa Deus por último. Na verdade, quando não tem mais jeito, quando o médico diz que não, quando a economia diz que não, quando está tudo ruim demais, a gente vai se lembrar de Deus. O que Jesus queria, na verdade, é que Filipe reconhecesse e dissesse: olha, eu sei com quem eu estou, eu sei que o Senhor tem poder para fazer, eu sei que o Senhor tem uma solução, eu sei que o Senhor tem uma saída. Mas não foi a atitude de Filipe. Muitas vezes nas nossas vidas não é a nossa atitude também. Nós vamos muito no natural, nós vamos no sentido, nós vamos naquilo que nós podemos ver, nós vamos naquilo que nós podemos pegar. Mas o reino
reino de Deus, ele acontece de forma diferente. A fé não tem nada a ver com os nossos sentidos, a fé não tem nada a ver com o sentimento, a fé não tem nada a ver com o que os nossos olhos podem ver, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. Filipe deveria saber que ali com ele estava Jesus, aquele que operava milagres, aquele que havia transformado água em vinho, aquele que tinha mandado o filho do paralítico ficar curado, aquele que tinha mandado aquele homem no tanque de Betesda andar, levantar e os seus pecados seriam perdoados. Filipe se esqueceu quem estava com ele. Muitas vezes nós agimos como Filipe. A gente se esquece que nós temos um Deus a nosso favor. A gente se esquece que o milagre não depende de nós, depende dele. Não depende de nós, depende de nós crermos nele, mas quem faz é ele. Jesus, ele fala com Felipe, na verdade a Bíblia vai dizer para o experimentar, porque ele já sabia o que ele iria fazer, ele já tinha a saída. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem a saída. Talvez você não tenha a saída, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre tem a saída. Ele sempre tem a saída para a minha vida, ele sempre tem a saída para a sua vida, ele sempre tem um milagre, ele sempre tem uma transformação. Quando você precisar, você pode colocar a sua confiança em Deus, porque ele é fiel, ele vai fazer. Você não precisa ficar tão desesperado assim, você não precisa ficar fazendo tantas contas. Muitas vezes nós planejamos demais e esquecemos do fator sobrenatural. Felipe começa a fazer as contas. 200 denários daria para ele? Não dá. Queridos, a fé, ela não tem plano B. A fé ela é um plano. A fé é, se não der certo, não tem um outro plano. A grande realidade é que nós gostamos de ter planos. Eu vou orar aqui, eu vou crer, mas se Deus não fizer, eu já estou pensando em alguma outra coisa aqui. Isso não é fé, querido, isso é incerteza. Na fé não há dúvida, na fé você não tem dúvida, fé é certeza. Se você orou, se você declarou, você descansa o seu coração, porque você tem certeza que Deus já está fazendo, trabalhando a seu favor. Eu gosto de uma passagem que está lá em Marcos. Eu não vou ler, está dos versículos 46 até os 52, que fala sobre Bartimeu. Bartimeu, aquele homem que está na beira da estrada, cego. Ele não tinha solução, não tinha alguém que podia ajudá-lo. Ele ouve falar que Jesus está passando, e aí aquilo gera fé no seu coração, porque o que gera fé nos nossos corações é a palavra de Deus. Se você não consegue crer para algumas coisas, talvez porque você tem buscado pouco a palavra de Deus. À medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos mergulhando, a fé cresce nos nossos corações. É através da palavra de Deus, não existe outro caminho. Não adianta você orar, Deus me dá fé, não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pela palavra de Deus. Deus me dá fé, não. Lê a palavra que a fé vai aumentar no seu coração e na sua vida. Aí aquele homem ouve falar que Jesus, aquele que cura, aquele que opera milagres, está passando por ali. O coração daquele homem se enche de fé. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas, elas mandam Bartimeu ficar quieto. Fica quieto, não atrapalhe o Senhor, ele está passando, ele está ocupado, ele tem muita coisa para fazer. E ele insiste, ele continua gritando: Senhor, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra vai nos dizer que aquele homem grita, e cada vez mais alto. Então Jesus para e manda os seus servos buscarem aquele homem e trazerem a sua presença. Que lição. Tem crente que para de gritar na primeira luta. Aquele homem não parou, mandavam ele ficar quieto, ele gritava mais, mandavam ele ficar quieto, gritava mais. Ele sabia o que ele queria. Mas sabe o que me chama mais atenção neste texto? A Bíblia diz que quando os servos chegaram ali em Bartimeu e disseram: olha, vem que o Senhor está te chamando. A Bíblia diz que aquele homem, ele pega a sua capa, e ele arranca a sua capa, e ele joga para trás e vai se encontrar com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, esse texto nos conta que Bartimeu era um mendigo. Ele não tinha nada, a única coisa que ele tinha na vida dele era aquela capa, talvez um copinho, que ele pedia esmolas. E quando ele vê a oportunidade de se encontrar com Jesus, a Bíblia nos conta que ele levanta, ele arranca a sua capa e ele joga a sua capa para trás. Deixa eu te dizer, Bartimeu, o que ele está nos dizendo aqui: eu não tenho um plano B, eu vou me encontrar com o Senhor, e eu não tenho um plano B. Se não der certo esse encontro, eu volto, eu tenho a minha capa, o meu copinho. Não, ele deixa tudo
para trás e vai se encontrar com o Senhor, porque ele sabia que aquele encontro iria mudar a vida dele. E muitas vezes nós não fazemos isso. A gente quer se encontrar com o Senhor, mas a gente leva a nossa capa, a gente carrega as nossas coisas. Ah, Gui, porque se não der certo eu tenho um plano B. A fé não funciona assim. Se você quer viver uma vida sobrenatural, você precisa se despir, você precisa deixar tudo e acreditar que este encontro, basta este encontro para trazer a transformação que você precisa na sua vida e mais nada. Sem planos B, fé verdadeira. Nós temos um menino nesse encontro, um garoto que estava no meio daquela multidão, que estava com o seu cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos, com o seu lanchinho, com a sua sardinha no pacotinho. Aí alguém vê o garoto lá, talvez abrindo o seu sanduichinho lá, o pãozinho, o peixinho. O garoto está com fome. A Bíblia vai nos contar que já era no final do dia. O povo tinha passado o dia inteiro ali no deserto ouvindo Jesus ensinar. Talvez alguém viu o menino abrindo e contado para Jesus. Ó, tem um menino que tem um pãozinho, tem um peixinho. Tadinho do garoto, gente. Era o único pãozinho e peixinho que ele tinha contado. Agora vai ter que dividir com todo mundo. Como é que faz? Se fosse muitos de nós, a gente estaria escondidinho no cantinho lá comendo para ninguém ver. Porque vai que alguém vê, vão querer um pedaço, só tem isso aqui. E me chama a atenção que este milagre que nós vamos ver, ele é diferente dos outros milagres que Jesus havia operado. Aqui nós vemos que é um milagre de multiplicação. Os outros quais que foram? O primeiro que conta no Evangelho de João é Jesus transformando a água em vinho. Ele cria algo que não existe, ele transforma a água em vinho. O segundo milagre é a cura do filho de um centurião do rei. Jesus, ele deu uma palavra apenas e o menino foi curado lá na casa dele. Ele não precisou ir até o menino, ele mostra ele a autoridade que tinha na sua palavra. Terceiro milagre, Jesus mostra, eu coloquei aqui, o paralítico no tanque de Betesda. Jesus cura aquele homem e perdoa os seus pecados. Jesus cura, Jesus fala, você está curado e os seus pecados estão perdoados. Agora este milagre é um milagre diferente. Esse milagre é um milagre da multiplicação. Só que o que me chama a atenção neste milagre é, para que a multiplicação acontecesse, tinha que ter alguma coisa. Se não tivesse nada, não tinha multiplicação. Quanto que é 1 milhão vezes 0? É 0. 10 milhões vezes 0? É 0. Quanto que é 100 bilhões vezes 0? É 0, é nada, não tem jeito. Multiplicação tem que ter um número, tem que ter alguma coisa, alguma coisa tem que acontecer. Para que aqueles 5 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças pudessem ser alimentados, alguém teve que entregar alguma coisa, alguém teve que dar alguma coisa. Na verdade nós não gostamos disso, na verdade nós não gostamos de entregar alguma coisa, na verdade nós não gostamos de dar alguma coisa. Não estou falando só de dinheiro não, querido, eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Mas para que haja multiplicação, para que haja um milagre da multiplicação, alguém tem que entregar alguma coisa. Talvez Deus esteja falando com você, talvez você está, Deus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, mas você não entrega nada, você não. E deixa eu te dizer uma coisa, aquele garoto, aqueles pães e aqueles peixes eram tudo que aquele menino tinha. Então o que ele entregou? Ele entregou tudo, e por causa daquilo, por causa da entrega daquele menino, vidas foram alimentadas, 5 mil homens, mulheres, crianças. E hoje nós estamos lendo este milagre, vendo este milagre, porque um garoto ousou entregar nas mãos de Jesus o pouco que ele tinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o pouco que você tem, o pouco que eu tenho nas mãos do Senhor, se torna em muito. O pouco que eu tenho, quando eu entrego, eu digo, Deus, eu tenho pouco, mas eu te entrego. Deus, eu tenho pouco, mas eu coloco nas tuas mãos. Aí sim Deus pode vir e operar o milagre da multiplicação. Agora, se eu não entrego nada, se eu não tenho nada, como pode Deus operar um milagre da multiplicação na minha vida? Não tem como, eu não entrego nada, eu não dou nada, eu não dou meu tempo, eu não dou meu dinheiro, eu não amo, eu não faço nada, e nós queremos tudo para nós. Mas para que aconteça a multiplicação, é necessário entregar alguma coisa. Eu coloquei aqui, por fim, qual que é o sinal que Jesus queria dar àquele povo?
Nós vamos ler lá em Marcos também. Em João não fala isso, mas em Marcos, por isso que eu li em Marcos, porque em Marcos vai contar que quando Jesus ele vai orar pelos pães e peixes, ele manda os seus discípulos dividir grupos de 50, 50, 100 e 100. E aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque Deus trabalha dentro de ordem. Deus trabalha dentro de ordem. Deus não é um Deus bagunceiro. Está cheio de crente com a vida toda bagunçada e quer que Deus entre na vida e faça milagres na vida. Mas querido, deixa eu te dizer, talvez você precisa consertar algumas coisas, talvez você precisa alinhar algumas coisas para que Deus possa vir e agir, para que Deus possa vir e fazer do sobrenatural na sua vida. Deus, o nosso Deus, ele não fica, é claro que Ele entra na sua vida quando ainda está bagunçada, mas você precisa mudar, você precisa de mudanças. Ele vai te ajudar, mas se você persistir, se na sua vida não houver mudanças, a sua vida continua uma bagunça. Deus, Ele vai ter que se retirar, Ele não pode ficar no lugar onde tem bagunça. E está cheio de vida de crente que não vai para frente, nada acontece, porque o cara não arruma a vida. Ele quer que Deus faça uma obra, ele quer que Deus multiplique, ele quer ver os milagres, mas ele não consegue, ele não organiza a casa, ele não coloca a sua vida em ordem, está tudo errado, ele faz tudo errado, ele faz tudo contrário da palavra de Deus, mas ele quer sentar no banco da igreja e ouvir que o milagre é para ele também. Querido, deixa eu te dizer, sinto lhe informar, talvez o milagre não chegue na sua vida, talvez o que a palavra diz que você pode viver, talvez não chegue na sua vida, porque você precisa colocar a sua vida em ordem. Dá amém. Tá vendo? Falo para vocês, quando fala da bênção, todo mundo glorifica. Dá duro, o povo fica quieto. Ó, não ia falar nada. Eu coloquei aqui o sinal que Jesus queria dar àquele povo através daquele milagre. Qual que foi o sinal? Qual foi a mensagem por trás de tudo aquilo? Lá em João 6, no versículo 14, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus queria mostrar primeiro aquelas pessoas que ele era o Messias. Eu sou o Senhor, eu sou enviado de Deus. Aquele que Moisés falou, aquele que os profetas falaram, está se cumprindo em mim. Através daquele milagre as pessoas reconheceram: este é aquele profeta que deveria vir. Segundo, ele quis mostrar: eu sou a provisão, eu sou o sustento de vocês. No meio do deserto, sem nada, vocês podem ficar tranquilos, porque eu sou um Deus que cuida da vida de vocês. Vocês estão em um lugar, talvez um lugar perigoso, talvez um lugar onde vocês estão se sentindo inseguros, mas eu quero dizer para vocês, através deste milagre, eu quero ensinar para vocês que vocês podem confiar em mim. Eu sou o sustento, eu sou a provisão. Comigo tem milagre, comigo vocês não ficam com fome, comigo vocês não precisam temer o mal, comigo eu sou um Deus que guardo, que zelo pela vida de vocês. Deus, Jesus, estava mostrando o seu cuidado para com o seu povo. Em terceiro lugar, Jesus quis mostrar que Ele não é apenas o sustento para o nosso corpo, mas para a nossa alma também. Se você ler um pouquinho adiante, ainda em João, no capítulo 6, dos versículos 35 ao 40, vai dizer assim: logo depois que acontece esse milagre, um pouquinho depois, Jesus começa a falar sobre isso. Ele diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas: eu não sou apenas o pão que vocês podem comer, eu não sou apenas o alimento, eu não sou apenas o sustento, mas eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Através de mim, se vocês acreditarem em mim, vocês vão ganhar a vida eterna, vocês vão ter a salvação,
Jesus estava tentando mostrar: olha, eu não apenas estou aqui para fazer um milagre, eu não estou apenas aqui para trazer um sustento para você, eu faço isso também, mas mais do que isso eu curo a sua vida, mas mais do que isso eu restauro a sua vida, mas mais do que isso eu garanto um lugar para você no céu, mais do que isso eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se você quer ir ao Pai, eu sou o caminho, você tem que passar por mim. E queridos, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Nele nós temos a salvação, nele nós podemos chegar até o Pai, nele nós temos o sustento, nele nós temos a provisão, nele nós temos os milagres. Tudo que nós precisamos é relacionamento com Jesus. Muitos buscam tantas coisas, muitos buscam favor de homens, muitos buscam favor do chefe, mas deixa eu te dizer uma coisa: você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar a Deus, nada vai te faltar. Se você buscar a Deus, a sua alma vai ser cheia com o Espírito Santo. Se você buscar a Deus, você vai ter paz no coração. Se você buscar a Deus, Deus vai encher a tua vida de alegria. Se você buscar a Deus, Ele vai colocar paz no meio do deserto. Você precisa de Deus na sua vida. Este é o sinal que Jesus quis passar. Não é apenas um milagre. Vocês precisam de mim. Eu faço milagre, é claro que eu faço milagre. É claro que eu multiplico pão. Mas queridos, a multiplicação dos pães deve ser algo normal na vida do cristão. O milagre deve ser algo normal nas nossas vidas. A provisão de Deus deve ser algo normal nas nossas vidas. Por quê? Porque nós andamos com Deus, nós caminhamos com Ele, nós confiamos em Sua palavra, nós obedecemos a Sua palavra. E quando obedecemos a palavra de Deus, aí sim nós podemos viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu e você podemos viver. Ele é o pão do céu, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é a salvação para a nossa vida, Ele é o nosso sustento. Descanse o seu coração, coloque a sua confiança nele, e você vai ver, você vai viver uma vida de milagres aqui nessa terra, até o dia que Ele voltar, ou até o dia que a gente fechar os nossos olhos nessa terra e formos nos encontrar com Ele na eternidade. Pode ter certeza que não vai ter um dia que Deus não vai estar com você. Pode ter certeza que não vai ter um dia que Deus vai te abandonar. Talvez você abandone a Deus, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus está com você, Ele é por você, Ele luta por você. Os milagres dEle estão preparados para a sua vida. A provisão, a mão dEle está sobre a sua vida. O favor dEle está sobre a sua vida. Por isso, você descansa o seu coração e fixa os seus olhos nele. Tudo que nós precisamos, nós temos nele. Em nome de Jesus.